Boa noite a todos. Estamos de volta, inaugurando aí 2023. Vamos esperar nosso amigo Felipe. Pronto. Boa noite, Filipão. Fala, Brunão. Tudo na Beleza? ordem? Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitar aqui pra ficar bom o negócio. Tem doutor Jackson, doutora Eneida aí, chegando aí. Boa noite a todos. E aí, Filipão, tá beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui que vai. Tá um pouco torto, mas. É aqui agora. Pronto. Beleza. E aí? Tudo Tudo certinho? tranquilo? Tudo tranquilo. Quer dizer, tudo tranquilo é força de expressão, né? É. Bichão, se apresente aí para que as pessoas. Já que você é um sócio aqui do canal, mas se apresente. Obrigado aí, Brunão, pelo convite, né? A gente tá aí na luta da economia aí. Tava esses dias me dando conta que a gente já já passou dos 20 anos, né? Que eu comecei a estudar economia em 2003, né? Então já estamos Sim. aí com 20 anos na luta aí e estudando um pouco de conjuntura, a gente vai estudando de um pouco de tudo para poder entender pelo menos como é que está a dinâmica da economia, né? Então, assim, eu tenho até perdido um pouco a vergonha de estudar outras coisas, porque eu vejo que hoje, né, você vê jornalistas que às vezes nunca leram um manual de economia, eles falam tanto de economia que, que eu acho que a gente não tem que ter vergonha, não, porque macro, por exemplo, macroeconomia não é a minha especialidade, né? Mas Sim. Mas estudou. a gente, pelo menos eu estudei um manual de macroeconomia, estudei um manual, a gente estuda, mas assim, eu não sei se é a dinâmica hoje, mas assim, é tanto jornalista falando de economia, fazendo análise, que eu acho que a gente não tem que ter vergonha, né? A gente está na nossa área, a gente não está falando aqui de sociologia, né? A gente não está Às falando vezes de. também o jornalista. Existe jornalista especializado em economia, né? O próprio IBGE tem um curso de formação, né? O Banco Central tem. Agora, claro, isso não concede a eles a matéria por inteira, né? É, enfim, acho que isso nos dá aí um pouco de autoridade para falar. Eu não sei, eu tenho tido, é uma coisa que eu estou estudando para tentar entender, porque, por exemplo, esses dias eu estava, por exemplo, Vera Magalhães, que é uma jornalista do Roda Viva, que eu até acompanho, outro dia lá fazendo um comentário de economia. Eu falei assim, mas espera aí, entendeu? Entendeu? Defendendo a taxa de juros, o equilíbrio do Estado, defendendo, enfim, as políticas.
Mas onde é que ela leu essas coisas, entendeu? É a reprodução apenas do que. Sem crítica, né? Mas mande bala aí, você que conduz aí a nossa conversa. Mas eu queria que você se apresentasse aí, né, brevemente, para quem não te conhece. Eu sou economista também, né? Tenho mais me apresentado como economista, mas professor também universitário, né? Aqui da Universidade de Uberlândia. Já estou há 5 anos dentro da universidade. Não, estou há mais tempo dentro da universidade, mas como docente há uns 5 anos já. E como economista também nesse tempo todo, né? Enfim, estudando aí, a gente vai estudando o que dá, né? Trabalhando agora com conteúdo de internet no meu canal. Então, enfim, estou querendo sair um pouco da área de economia rural, que é a parte do meu concurso é economia rural, que, enfim, tá difícil lidar com os patriotas do campo, então, então eu tô desgostoso de falar de economia com esse pessoal. E aí estamos indo aí, né? Estamos aí na luta da economia. E aí bater essa conversa aí sobre taxa de juros, né? Enfim, o que a gente tem de percepção, né? Tem. Eu acho também que o jornalismo também foi tão invadido por outras áreas, né? Tem uma discussão grande aí que não precisa se formar, tal, que eles se acham no direito também de invadir também a nossa área, né? É, durante a pandemia, eu até estudei um pouco assim, porque veja, todo mundo hoje diz, por exemplo, esse tema que a gente vai abordar aí, por exemplo, taxa de juros. Todo mundo hoje acha que entende de economia. Então, todo mundo opina, todo mundo dá palpite. Ok, assim, enfim, a internet proporciona isso, né? Ou seja, você abre espaço para que pessoas de qualquer natureza abordem esse assunto. O que eu sempre tenho feito quando alguém me confronta com a ação de economia porque, assim, quando você está no ambiente acadêmico, a gente sabe quem são os nossos interlocutores, né? Então, assim, quando eu estou com alguns colegas ou a gente está com estudante, a gente sabe quando a gente está com colegas que dominam certa área da economia, então a gente é mais cuidadoso quando a gente vai falar. A gente sabe quando a gente está com um aluno, que talvez o aluno domine uma ou outra coisa ali, mas quando você está na internet, você não sabe. Então, assim, você que está na internet aí também, a gente não sabe com quem a gente dialoga. Então, assim, tipo assim, eu posso estar, não é nenhum demérito, mas assim, pá, vou discutir economia com, sei lá, uma nutricionista. Mas isso não tem o mínimo sentido. Assim como não tem sentido eu discutir dieta com ela, entendeu? Então, assim, porque assim, eu vou discutir engenharia com engenheiro. Só que a economia é uma coisa que está tão no cotidiano que as pessoas que, tipo, é aquela velha máxima do futebol, né? A máxima de que, por exemplo, todo mundo entende de futebol, mas ninguém nunca parou para dar um treino. Então, todo mundo acha que entende, acha como, né? Vou botar o jogador ali, né? Porque Neymar não jogou aqui, só que ninguém nunca treinou, nunca treinou. E aí o que eu tenho muito visto nessas questões na internet é que a primeira coisa que eu penso quando eu vejo alguém que vem, por exemplo, discutir alguma coisa, é pensar assim, primeiro, se esse cara já leu algum manual de economia. Acho que começa por aí, entendeu? Então, assim, a pergunta que eu faço em relação a esses jornalistas, para mim, é assim, pô, até Miriam Leitão, que está mudando, será que essa moça já leu algum livro de economia? Sim, livro mesmo, pegou um manual de macroeconomia, aquele de 800 páginas, e leu do começo ao fim, para poder. Porque quando eu vejo a discussão em torno, por exemplo, das questões ligadas a essas políticas mais, enfim, por exemplo, o Brasil precisa ter um Estado mínimo. Cara, parece que o cara parou no capítulo 1 do livro, entendeu? Política neoliberal, o cara parou em Adam Smith, brother. Tipo assim, ele parou Não, na Revolução Industrial. então leu Mises, né? Que é o mais conhecido recentemente.
que aí é outra coisa, mas assim, mas aonde que a escola austríaca tem relevância? Onde? Nem na Áustria não tem relevância. Quem que Não, na estuda verdade, isso? a escola austríaca ela sempre foi usada por quem quer ter uma linha de argumento, né? Assim, quer consolidar um argumento. Não, é melhor usar, assim, eu acho que é melhor usar os clássicos. Então, por exemplo, se eu sou contra, por exemplo, se eu sou contra contra um Estado interventor, eu prefiro usar os clássicos da economia. Pô, usa Jean-Baptiste Say, usa David Ricardo. Agora o cara vai usar a escola austríaca, que, tipo assim, ninguém estuda esse negócio, não tem, mas assim, não tem relevância. Eu também, na pandemia, eu fiz umas coisas que esse dia eu estava pegando umas anotações, organizando aqui o escritório, eu falei assim, rapaz, devia ter descansado mais na pandemia e eu não fiz isso. Mas assim, onde que usa? Nenhum curso dá. Nenhum, qual, você acha que na London School alguém estuda escola austríaca? Não, eles não vão dar essa ousadia. Tipo assim, você acha Lá que só no estuda IMA. inglês, só estuda os ingleses. Não, em Stanford, não, nem na Alemanha. Você acha que na Universidade de Você Berlim. acha que eles reconhecem a escola francesa na Inglaterra? Não, até reconhece, mas assim. É, mas assim, tem muito mais base. Por exemplo, o SEI era francês, Sim, entendeu? mas como os caras lutaram apenas 100 anos, os caras não reconhecem, não. É, escola austríaca. Ó, meu xará aqui, Bruno, ó, antes disso, teve, deixa eu pegar, Antônia, né? Falou o seguinte: nos próximos dias, SP500 vai pro buraco por conta de condutas macroeconômicas do Fed. Eneida é fisioterapeuta Aham. e ela revela uma coisa muito bacana, que é o seguinte: que a economia trouxe discussão para a necessidade pessoal. Eu acho que esse elemento que a Eneida traz é muito interessante para nós, que abre um espaço enorme para nós economistas, que é finalmente as pessoas terem interesse sobre a economia. Saberem que a economia vai dar sentido, vai atrasar, vai adiantar um plano de vida, por exemplo, né? Um plano de carreira. Então, não adianta você entrar na faculdade sem ter perspectiva de emprego, por exemplo. Não adianta você entrar em setores que já estão inchados sem perspectiva de crescimento econômico, né? E absorção de mais mão de obra. Ou seja, não há sentido você fazer um plano sem saber da economia, se vai dar certo, se pode dar certo, né? Então esse é um interesse que que eu venho percebendo e é muito bacana, né? E claro, quem tem interesse contínuo às vezes se arrisca a dar opinião. Veja, não é uma questão assim de, vamos lá, por exemplo, não tem a economia que eu defendo, estudo, é a economia que se conecta com a realidade concreta, enfim, com as pessoas e com a produção, etc. É claro que, enfim, a economia, portanto, é parte do dia a dia, como foi comentado aí você tinha falado aí, pela Eneida, né? Assim, eu compreendo isso. Então, assim, é claro que há temáticas da economia, uma, uma pessoa comum domina muito mais que um economista. Então, assim, você falou assim, por exemplo, lidar com a inflação. Eu tenho certeza que qualquer pai de família e mãe de família
conhece muito mais da dinâmica inflacionária e dos movimentos e contramovimentos, tipo assim, das estratégias operacionais do dia a dia, de como a pessoa lida com a inflação. Por exemplo, igual a gente estava falando hoje mais cedo, por exemplo, qualquer mãe ou qualquer pai de família que lida com a inflação, ele domina bem substitutos mais que a teoria. Sim. Porque ele vai substituindo aquilo. Então, assim, a carne ficou cara, o cara migra para o frango, migra para não sei o quê, migra para. Então, assim, há coisas na economia que de fato são do cotidiano e tem que ser assim, né? Aquele economista Cheng até defende isso. Ele tem até o livro que é Economia, Modo de Usar, né? Enfim, não deixe economia só para economistas. Mas há outras coisas que exigem, claro, um domínio de economia com muito mais, enfim, quantidade de base teórica, quantidade de leitura, compreensão de uma coisa. É mais ou menos o seguinte, todo mundo, se você ficar resfriado, você vai ali na farmácia e se automedica. Mas se você precisar de uma cirurgia no seu cérebro, você não vai fazer, entendeu? Você vai consultar um super especialista. Isso é uma questão de que há coisas que realmente são elementares, mas há outras coisas que não, enfim, e que a gente precisa ter um domínio. E aí, claro, há necessidade de se buscar especialistas, há necessidade de se buscar um conhecimento, digamos assim, mais selecionado, mais trabalhado, porque, de fato, enfim, é o mesmo caso da cirurgia lá que eu falei. Uma coisa é um resfriado, uma coisa simples, outra coisa é uma coisa mais complexa que exige esse domínio. Mas eu acho que a economia é para todo mundo, né? Eu acho que esse é até um esforço que a gente tem que fazer, que, claro, os economistas, por exemplo, é aquilo que eu tinha falado para você, na academia, quando a gente fala muito de artigo científico, pô, eu acho que artigo científico é uma coisa que o que eu vejo em outros países, assim, é um produto importante ainda no mundo acadêmico, mas eu não vejo mais um professor, igual eu brinquei da London School, você não vê mais um professor da London School só preocupado em fazer artigo científico. Então o cara vai no jornal, ele dá uma entrevista, aqui você tem dificuldade de você trazer professor, o cara tem uma atividade de extensão que está vindo, porque é justamente um artigo científico, ok, bacana, nível de conhecimento, só que a gente precisa também fazer os outros produtos que a universidade e o mundo acadêmico proporciona. E uma é esse que ela falou, né? A gente tem que escrever livros que orientem mais as pessoas, né? E, assim, como ensinar economia para uma pessoa que não tem estudo no Brasil? É desafiador, né? Ô, Felipe, o áudio tá meio cortado, bicho. Não sei se é a internet. Uma falhinha aqui na hora que eu falei, não foi? Melhorou? Melhorou. Então, O Xará tá perguntando o seguinte: qual é a sua posição sobre o tamanho do Estado e intervenção do Estado? essa questão do Estado, eu acho que a discussão ela tem que ser o seguinte, veja, como alguns já sabem, eu estudo a Europa. Veja só, se eu estou na Bélgica ou na Suíça, eu realmente tendo a confirmar que a presença do Estado na vida cotidiana do cidadão não é tão. Até porque o Estado já oferece tudo. Então, assim, como você já tem uma estrutura de sociedade consolidada, ou um cara no Canadá, tudo bem, ele pode, ou seja, ele pode dizer que o Estado não precisa ser grande, o Estado não tem que encher muito o saco dele, ok. Só que eu tendo a não acreditar muito nisso quando a gente está tratando de um país onde você tem ainda uma desigualdade, uma pobreza monstruosa como o nosso, em que você consequentemente precisa ainda do Estado para tudo, né? Então veja, uma coisa é a gente pensar, portanto, num país rico. Outra coisa é a gente pensar num país pobre. E a gente é pobre. Porque o equívoco que eu vejo muito
quando a gente pega a televisão, por exemplo, a mídia que dá notícia para a gente, ela é uma mídia toda que está no Sudeste, que só ouve economistas do Sudeste e que logo vai ter uma visão do Sudeste. Eles acham que o Brasil é o Sudeste. Então, até quando você vai falar da Zona Franca de Manaus, você não ouve um economista em Manaus, você ouve um economista em São Paulo. Sim. Então você não vai ter a visão adequada. E claro, para uma pessoa que está no estado de São Paulo, é claro que ela acha que o estado precisa ser pequeno, para que tanta coisa? Porque, lógico, ela vive num lugar onde, tecnicamente, onde tem mercado de trabalho. Agora, ela não pensa no cara que está lá naquele município lá de Xique-Xique, né? Que jingue lá no sertão, mais ferrado do mundo. Que é a terra de luva de pedreiro. O cara não pensa que Luva de Pedreiro tá lá, num povoado de Quijingue, sertão da Bahia mais seco do mundo, não tem escola, não tem estrada, não tem ônibus, não tem posto de saúde, não tem nada. O cara lá precisa do Estado. Então eu preciso construir um posto de saúde, eu preciso mandar um médico, aí o médico não quer porque ele quer ficar em Salvador, ele quer ficar em Vitória, ele quer ficar em São Paulo, aí você não consegue achar um profissional para mandar, aí você vai na escola, o livro não chega, porque o livro sai do Sudeste e vai chegar no meio da escola, no quarto mês acontecendo. Então você tem uma série de problemas que não me fazem acreditar num Estado que seja mínimo. Ele precisa ainda ser um Estado. Então, assim, Estado necessário, Estado mínimo. Eu acho que precisa ter Estado, sabe? A gente não está na Suíça. A gente não tá na Noruega. E olha que eu estou falando assim em termos do ponto de vista individual, micro. Porque se a gente for ver do ponto de vista macro, a gente está falando que, consequentemente, o cara lá a Noruega, você tem muito Estado. A Suíça tem muito Estado. Mas do ponto de vista micro, não, do ponto de vista mas aqui a gente precisa do Estado operando em nível micro, que é dar a renda, é dar a casa, né? Em última instância, se fossem feitos. Dá estímulo e dinâmica à economia como um todo. Né? Esse é o problema, entendeu? Então, a gente precisa. Então, assim, e essa discussão, como eu estava falando mais cedo para você, virou uma discussão que no Brasil, assim, o cara que ele é liberal, ele é contra o país. O cara que é liberal na Inglaterra, ele quer ser liberal para os ingleses. Ele quer liberal para os ingleses. Os americanos, eles querem liberalismo para eles, para as mercadorias deles, não é para a mercadoria dos outros, é para a mercadoria deles. Aqui não, aqui o cara liberal é assim, vamos privatizar tudo. Aí eu estava até vendo uns jornais nacionais antigos, eu tenho até que checar se continua verdadeiro, mas agora lá em agosto, antes das eleições, quem ganhou as concessões dos aeroportos brasileiros, tudo foi uma empresa espanhola. Então, assim, esse é o liberalismo brasileiro. Não, eu quero que o Brasil, eu quero privatizar para o estrangeiro. Eu não quero privatizar para o nacional. E esse é um problema do funcionamento da economia, né? Porque o cara, quando fala Estado mínimo, como o Bruno, o seu xará perguntou aí, quando a gente vê a discussão assim, o Estado tem que diminuir, o Estado tem que privatizar, beleza. Mas o Estado vai diminuir, vai privatizar como? Aqui é vendendo tudo para o exterior, para um cara, porque a questão do exterior hoje é o seguinte, é o que você uma vez estava falando aí do polo, que a cadeia de comando já está no Sudeste, não está aí na Bahia. Ligado por São Paulo. Né? E isso é a mesma coisa. A partir do momento em que você externaliza ou vende várias operações importantes da sua economia, você está mandando a cadeia de comando para outro lugar. Aí eu até me lembro que o Ciro Gomes brincava assim, falando assim, como é que é? Como é que eu vou vender as hidrelétricas para a empresa chinesa e o cara em Xangai que vai decidir se vai produzir mais ou menos energia de 50 mil quilômetros, entendeu? E as pessoas acham que isso é relevante, enfim, há essas coisas. Mas Felipe, foi o caso, por exemplo, das máscaras no Covid.
Assim, os Estados Unidos... Ó, travou aí, Felipe. Oi. Os Estados Unidos é o maior consumidor de suco de laranja do Brasil. Aham. Mas impõe ao Brasil as maiores taxas para importar o produto. Por quê? Porque existe americano produzindo suco de laranja. Então, assim, os Estados Unidos nunca cedeu 100% por conta desse discurso de é o melhor custo. Né? Existe uma discussão de não, vamos deixar a máscara ser fabricada na China porque tem o melhor custo. Uhum. Não, isso aí eu acho que morreu. Isso na economia morreu. Então, assim, o que o Felipe está falando existe um economista que chama esses brasileiros que pensam com esse viés, né? São brasileiros estrangeiros. São aqueles que entregam, né? Às vezes ganham até relativamente o que seria uma fortuna para ele, mas entrega a preço de banana, né? Então, claro, o que o Felipe está falando é a incapacidade do país deixar de fazer política monetária, política fiscal, política cambial, justamente porque por essa lógica de que a economia tem que ser o Estado tem que ser mínimo, só que em contrapartida, quando o Estado se minimizou, o poder privado não entrou e não tornou a dinâmica. Por exemplo, as universidades particulares, por exemplo. Quando determinado governo incentivou a universidade e o acesso à universidade particular, nós professores, vimos as universidades modularem, né, salas, multiplicar as salas, constituir prédio em tempo recorde e tal. Aí você vê o poder privado tendo uma capacidade de resposta grande. Mas quando o Estado saiu, a universidade diminuiu. Uhum. Ou seja, essa questão da dinâmica da educação privada guarda bem essa discussão que a gente está tendo e que você defendeu aí, que é correta, de que o poder privado, né, o setor privado, não cria dinâmica econômica do Brasil, nunca criou. Não, até eu, essas semanas aí que voltou o semestre, eu sempre começo dando essas aulas, os alunos ficam bravos. Respondendo de outra forma para o Bruno também, que eu lembrei aqui agora, vamos lá, quando eu dou aula disso, eu falo assim, então vamos lá, você é a favor da iniciativa privada, tudo bem. Então vamos supor, você precisa fazer uma BR, você precisa fazer uma estrada. Aquela estrada onde tem fluxo de carro bombando, é claro que a privada vai querer, porque ela tem taxa interna de retorno, ela tem VPL, ou seja, todo o projeto de investimento ele é pago, porque você tem demanda. Então, beleza. Até eu quero ser dono disso aí. Então, assim, se eu tenho uma estrada igual aí, se eu tenho uma Salvador Feira, a única entrada para a capital, é lógico que eu queria ser dono dessa concessão. Por quê? Porque é demanda garantida, é uma rodovia com a quantidade de fluxo de carros monstruosos, então logo vale a pena eu investir e apostar na rentabilidade. Perfeito. O problema é que as pessoas esquecem, isso até se chama receita cruzada, que é o seguinte, o problema é que ninguém vai fazer, na iniciativa privada, respondendo aí ao Bruno de novo, ela não vai fazer a estrada, sei lá, Quijingue Valente, que passa 2 motocas, 2 carros e um caminhão velho, entendeu? Porque não tem demanda. Não tem demanda nenhuma. Então, assim, quem que vai fazer? Quem vai fazer é a iniciativa pública. Outra coisa também, você viu, por exemplo, o debate de privatização dos Correios é outro interessante aí para o Bruno entender. Os Correios tem um estudo
que mostra só vale a pena serviço de logística em cidade acima de 50 mil habitantes. O que vai acontecer com a cidade de 3 mil, 5 mil, 10 mil? Ela não vai ter entrega. Por quê? Porque não paga o custo. É custo de distribuição, é carteiro, é bicicleta, é moto, é lugar para estocar, lugar para atender. Outra, a quantidade de vezes que você vai circular com o veículo, ele não vai estar cheio, portanto, ele vai estar vazio, dando custo. Então, mais uma vez, falar em privatizar o correio na cidade de São Paulo até eu quero, porque dá lucro. Lógico que em São Paulo dá lucro entregar encomenda. Agora, vai lá privatizar lá em Xique-Xique. Vai lá entregar a correspondência lá no norte do Amazonas. Só quem vai fazer é o serviço público. Por quê? Porque o serviço público ele opera o cálculo econômico dele é outro. O cálculo capitalista é lucro, receita menos despesa igual a lucro. O Estado não, o Estado tem a importância do serviço, se tem um caráter social, qual é o objetivo do serviço, você pode fazer receita cruzada. Então, por exemplo, os Correios faz receita cruzada. Então, assim, ele ganha dinheiro em, sei lá, em umas 100 cidades do Brasil e toma prejuízo em 3 mil, mas é a natureza do negócio. Entendeu? É a Você natureza. vê que o próprio náufrago sofreu porque caiu fora da rota. Se ele tivesse caído, se ele tivesse caído da rota, ele não ia ficar tanto tempo naquela ilha. É isso aí. Não é? Isso aí. Então, assim, e outra, as pessoas se esquecem. Aí, outra coisa que eu estava refletindo esses dias e criticando, aí que eu conheci uns colegas aí, um pessoal que foi passar a temporada nos Estados Unidos e voltou, que essa é outra coisa que a gente tem que abandonar. Amigo, não dá para comparar a economia brasileira com a economia americana. Porque lá nos Estados Unidos, irmão, Estados Unidos a economia é 20 vezes maior que a nossa. Os caras lá têm demanda para tudo. Aqui não existe demanda que é consumidor para consumir. Então eu não vou numa cidade pequena, vai ter muito de serviço. Por quê? Porque não tem viabilidade. Hospital também é outro que cidade de 15 mil habitantes tem hospital. Você não tem viabilidade Mas econômica. uma outra questão também nos Estados Unidos é que você tem, na verdade, os Estados Unidos que é vendido é em torno de, eu acho que 10 estados, de 55 estados. Sim, sim, é assim, é a costa leste-oeste e ali o meio é vazio, ali é areia, Exatamente. areia e terra. Eu tenho até um gráfico desse, ou seja, você tem meia dúzia de cidades também, que é onde está a costa leste, pegando tudo ali de Nova York para cima, que ali está Nova York, Washington, Boston, Chicago, e aqui Los Angeles, acabou, o resto é vazio. O Mas resto é veja, mas é vazio. uma economia. Tem cidade sendo vendida lá, né? Uma cidade inteira você pode comprar, se você quiser. Então, assim, Então, nós, assim, não, nós nos calçamos, às vezes, em exemplos que a gente não conhece. não, e não tem como comparar. É igual você comparar o peso de uma tartaruga com o peso de um elefante. Porque, assim, a economia americana é 20 vezes maior. Então, por exemplo, a gente fechou agora o nosso PIB. Acho que o nosso PIB vai dar 1 trilhão e alguma coisa. A economia americana esse ano acho que é 22 trilhões. 22 trilhões. Então, assim, não tem como comparar. Então, assim, mas vamos colocar tudo para o mercado fazer. Amigo, o mercado só vai fazer nas grandes capitais, uma ou outra cidadezinha de médio porte, e o resto vai ficar abandonado. Por quê? Porque não tem demanda, não tem mercado, ou seja, a iniciativa privada ela só faz sentido se você tiver mercado. Se você não tiver mercado, ela não faz sentido nenhum, não tem cálculo econômico que suporte isso, cálculo financeiro que dê conta disso. Então a gente tem que se ater a essa enxurrada de informação que tem por aí. É igual desde no ano passado, no último governo, era sempre a comparação com os Estados Unidos. Cara, não dá para comparar, sabe? Eu já cheguei à conclusão que, assim, esquece. Vamos comparar com Espanha, vamos comparar com, sei lá, não dá para comparar. Os caras são muito grandes. Nem com Inglaterra não dá para comparar. E aí as pessoas não entendem essa dinâmica, entendeu? Essa dinâmica
de escala, escopo. Então, é uma coisa assim brutal, brutal. E eu estava até preparando umas aulas de economia internacional. Bruno, não dá hoje para a gente comparar, por exemplo, a nossa economia com a economia mexicana, porque a Sim. economia. Eu estava preparando uma aula, eu não me lembrava disso há muito tempo, eu não lia muita coisa de economia internacional, mas a conexão da economia mexicana com a economia americana, cara, os caras exportam mais que a gente, só para você ter essa ideia. Então, assim, por quê? Porque a economia Porque também americana está do absorve lado tudo. ali. E de certa forma a economia americana ela abraça a economia Sim, mexicana, né? sim. A economia canadense também, o Canadá, a taxa Também. de exportação é um negócio assim absurdo, você diz assim, mas, cara, não tem sentido porque a economia americana é tão gigante que ela absorve tudo que os caras produzem. Tudo que os caras produzem é absorvido. E o que não é aqui, o que não é o nosso caso, entendeu? Então, assim, aí a gente tem um problema regional, há outras coisas que eu gostaria de estudar mais, que falta tempo, mas assim, a gente tem ou seja, a gente tem que se dar conta que a gente está no país mais desigual do mundo, um dos mais desiguais do mundo, que esse é outro problema, assim, que quando você vai para outro país, que você se dá conta, assim, a dificuldade que é. Então, assim, você Exato. ganha E aqui no uma coisa importante, Felipe, que às vezes, por exemplo, hoje, com essa aptidão pelos extremos, há um diagnóstico muito burro, né? Assim, se a gente fala de Estado, e logo se percebe se é de um lado ou de outro. Se a gente fala de. Se a gente fala da necessidade de intervir na economia, também é a mesma forma, né? Se a gente fala de desigualdade ou de processo histórico, aí vem uma associação daqui para lá. Só que isso faz parte da nossa formação, essa incompreensão de que se Beltrano, né, está desempregado, isso não é problema dele, é, né? Se Beltrano e Cicrano estão desempregados, isso é um problema nosso, porque vai ecoar para todo mundo. Então, é, o que as pessoas não conseguem compreender é que o desemprego, a dificuldade, a condição de dificuldade de acesso à educação, condição de progresso, né, que virou um problema no Brasil a ponto de um ex-ministro se incomodar que uma empregada doméstica foi para Disney. Então, eu não conheço nenhuma empregada doméstica aqui. Mas, enfim, né? Então, assim, há uma incompreensão realmente da coletividade e essa compreensão é parte do que você falou, base, né? Compreender parte dessas questões do coletivo, da complexidade, assim, não no sentido onde o assunto fica restrito, mas no sentido de que a economia se forma de todos, né? E que se um grupo não está empregado ou está ganhando pouco, isso não é um problema de quem está desempregado. Isso é um problema de é, todo mundo. Então, a gente não pode tratar a desigualdade como, porra, o pessoal realmente passa por dificuldade. Não, esse pessoal não está contribuindo para que você também fique melhor. E isso eu implica, me isso lembro, implica também um Estado maior ou menor. não, por exemplo, essa coisa da desigualdade, eu sempre falo muito que também dá polêmica, que é assim, por exemplo, há um tipo de serviço que eu acho que tem que acabar, e a prova de que o Brasil é um país desigual, atrasado e que está difícil de desenvolver é o seguinte, meu amigo, país sério, não tem uma massa de trabalhadoras domésticas. Começa por aí. Então, assim, qual é o país decente, que cresceu economicamente, que tem, sei lá, o Brasil tem outro dia eu estava vindo um número assim, a gente bateu recorde de novo. A quantidade de trabalhadores domésticos, e olha que com carteiras.
Mas é trabalhador doméstico, nível de produtividade baixo e faz um serviço irrelevante, assim, irrelevante do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Eu preferia que essa mulher tivesse sendo atendente num shopping, numa grande empresa, Ela que tivesse faz sendo. um serviço que não contribui, se fala, né? É um serviço zero, né? No É um sentido, não serviço, que não seja importante, mas assim, não, ela aí não vamos lá. é um Aí vazio, você né? pega, por exemplo, vamos pegar, aí você pega lá, sei lá, Inglaterra. Cara, o nível de trabalhadores na Inglaterra, ou sei lá, na Noruega, ou na Alemanha, ou no Japão, que são trabalhadores domésticos, ou seja, o cara que limpa vaso sanitário, que lava roupa, que faz esse tipo de serviço que não agrega ao PIB no que poderia, como pegar um trabalhador, uma mulher jovem que é trabalhadora doméstica. Isso é extremamente, enfim, pouco. Era muito melhor ela ter ela trabalhar numa indústria de carros, sei lá, ou trabalhar numa indústria de alimentos industrializados. Isso geraria muito mais desenvolvimento. Então, assim, os próprios números da economia brasileira mostram que, assim, e bateu recorde agora, no final aí do governo do Bolsonaro, trabalhadores domésticos bateu recorde de novo. Assim, a gente está no. Tipo, a gente voltou a um número dos anos de 1900. E aí é claro, porque assim, a moça vai lá no shopping, ela não acha emprego, só vai restando a ela esse subemprego, mesmo que seja com carteira assinada, mesmo que pague um salário mínimo, ok, não tem problema nenhum. Só que o problema é que, do ponto de vista da nossa análise econômica, é um trabalho que não vai agregar nada ao PIB. Então, assim, é um trabalhador que é melhor trabalhando numa fábrica de bicicleta, por exemplo. Sei lá, tudo uns exemplos aí. Mas, assim, os próprios números vão provando isso. Então, agora, por exemplo, o desemprego na economia caiu, beleza, mas quando você olha a renda, está no pior nível de renda média. Então, tá ok, a Porque a pessoa discussão voltou. novamente está centrada no percentual de pessoas. E na análise está o quê? A renda mais alta perdeu o emprego e não conseguiu recolocação. Não, ou voltou com menor Com renda. menor renda. Voltou com menor renda. Cara, é tipo a massa salarial há 3 anos atrás era, sei lá, 50, agora voltou todo mundo para o mesmo trabalho ou mais, só que agora voltou, só que a massa salarial é 30. Então assim, peraí, então assim, a gente tem que olhar com muito cuidado. É igual, por exemplo, diz que o PIB cresceu, beleza. Só que o PIB cresceu, o PIB está alavancado ainda com aquela grana do auxílio emergencial, tá lá por quê? Mas por que eu penso assim? Por quê? Tá alavancado? Porque, cara, o PIB no ano passado, como que um PIB vai crescer com 80 milhões de pessoas inadimplentes, pessoas que não podem comprar a prazo, não podem comprar, portanto, produtos com alto valor agregado, que são aqueles que detonam o PIB. Igual a pessoa está com o nome sujo, ela não compra uma geladeira a prazo, ela não compra um fogão a prazo, ela não compra uma geladeira a prazo. Então, assim, que são os produtos, ela não compra um carro a prazo. Então, assim, são os produtos que, consequentemente, você vai fazer com que a economia tenha um impulso maior. Aí, quando você olha, então, assim, tá vendo que o crescimento do PIB ele tá estranho? Então, assim, como é que cresceu se você tem 80 milhões de pessoas que estão vivendo ali só no dia a dia? Portanto, não estão alavancando construção civil, não estão alavancando bens automotivos, não estão alavancando nada que necessita de financiamento. Como que o PIB cresceu? Então, assim, tem Não, e uma também é o grana. seguinte, tanto o Black Friday quanto o Natal não houve êxito. Foram os piores dos últimos tempos. Então, assim, claramente. Foi É, e agora, artificializado. e agora a preocupação do varejo agora é grande, né? É grande, porque os bancos, né, já estão afirmando que os bancos estão dificultando com crédito, etc. É simples assim, igual esse já, agora em janeiro, para você ver como é que funciona. Em janeiro, assim, meu score no Serasa é bom, eu não tenho nome sujo, enfim, é 4.000 pontos. Então, assim, tecnicamente, ninguém pode me rejeitar crédito.
Mas em janeiro eu recebi, teve um cartão de crédito que me mandou, ó, a partir de 2023 o seu limite está reduzido. Eu falei, mas eu nunca atrasei fatura, É claro, a percepção de risco global dele é alto, então ele vai começar a diminuir o limite de todo mundo, porque eles podem, né? Então assim, ele pode, então assim, eu te dou um crédito pré-aprovado e começa a diminuir, porque eu estou sentindo que há um risco na economia. Então, assim, estão afirmando aí, enfim, a gente ainda tem que, com cuidado, verificar as informações, mas estão afirmando que tem instituição financeira que já está criando restrição de crédito, enfim, estão fazendo, enfim, Sim. um, uma avaliação Porque se mais. você tem 80 milhões de pessoas endividadas, tem uma taxa de emprego com renda média baixa, e os setores de varejo, de venda, né? E o setor de logística, que são setores que denotam dinâmica econômica com clara dificuldade, claro que a operação de crédito vai ser analisada com mais rigor. Sim. Porque a inadimplência persistente, né, que foi o caso do ano passado, ela começa a comprometer também os indicadores da instituição. Sim, é, E o até crédito a não volta, captação. né? E tem uma coisa também complicada, que é o seguinte: como a economia não vai bem, as empresas privadas não estão conseguindo captar na Bolsa. Não tem IPO desde 2021 foi o último. Ano passado, nenhuma. Para você ver, olha como é o tal do capitalismo. Aí o cara diz que é o mercado, beleza, o mercado. O tal do mercado, ano passado, nenhuma empresa, pode botar aí, dá um Google aí, nenhuma empresa abriu capital na Bolsa no ano passado no Brasil. Por quê? Porque o cara sabe que se ele for ao mercado, os agentes privados não vão comprar ação. O Não, evaluation. se ele se aventurar e anunciar isso, já vai ser visto de forma irresponsável. O cenário não tá bom, é verdade. Ele não vai nem, ele vai ser, se ele for, ele se queima para sempre. Ele jamais vai poder abrir de novo. Então, o que está acontecendo, como a Bolsa não está funcionando para a captação de recursos com baixo custo, a pressão toda está sobre o mercado financeiro. Tá sobre crédito, né? Comum. E aí Que, acontece aí, o seguinte, com o caso Americana, que é apenas a ponta do iceberg, né? O setor bancário, claro, fez o efeito tartaruga. Ela se fechou diante de determinados riscos, né? Claro que as operações vão ser cada vez mais restritivas, né? E a análise vai ser cada vez mais pesada. E dificilmente você vai captar o que você quer. Você vai sempre captar menos. e aí você compromete o valor do negócio, né? O tal do evaluation lá. Então, assim, Então, assim, não teve aí, por exemplo, é engraçado, porque aquele cara da Avon que Lula chama ele de o Louro José, com aquele terno horroroso amarelo. Assim, ele adiou, ele estava com tudo preparado para lançar as ações da Avan, o cara desistiu, ou seja, e aí depois chegava lá, quando era entrevistado, dizia que a economia está bombando, estou abrindo loja, mas ele estava fazendo tudo isso à base de endividamento. Porque se eu não vou ao mercado, eu tenho que ir ao banco. Eu tenho que ir ao banco, então assim, eu tenho que ir atrás de uma linha de financiamento bancário. Então, assim, ele é um caso, tipo assim, meio americana. Se o negócio dele apresentar problema, você vai ver que ele está alavancado na infraestrutura que ele investe, e ele está alavancado com os fornecedores, assim, e muito alavancado. Por quê? Porque aquele negócio que eu estava vendo, por exemplo, Americanas. Pô, a Americanas está devendo milhões e milhões para a Companhia das Letras. Por quê? Porque o cara põe um livro no estoque dele e não recebe. Não, vai levar meses para receber, né? Então, assim, por exemplo, dos credores é a Companhia das Letras, assim, milhão, tá assim, entre os maiores até.
de Fora o fornecedor. BTG, não é? Isso, fora as debêntures, fora. Então, assim, são operações muito complexas que quando a gente vai vendo, a gente vê que assim. E aí ninguém está discutindo demanda. Está todo mundo discutindo juros, discutindo inflação, discutindo beleza. Mas e demanda? E aí, quais foram as últimas coisas que você comprou aí na sua vida, na sua cidade, para poder fazer a economia decolar? Ou você só está comendo, comendo? Qual foi a última vez que você trocou a sua geladeira, trocou seu fogão? Qual foi a última vez que você trocou seu carro? Enfim, quando a gente vai vendo tudo isso, a gente vai vendo que a economia não vai decolar. E com esses juros atuais, a economia não vai decolar mesmo. Porque, no fundo, a economia brasileira está arrumada para não decolar. Sim. Ela é arrumada para não decolar. Porque esses juros altos é o que de fato é a economia brasileira. Quando a taxa Selic foi para 2%, eu me perguntava, qual é o brasileiro do mercado financeiro que sabe viver com 2%? Nenhum. Nenhum, porque agora o cara vai ter que aprender mesmo a investir. Ele vai ter que caçar uma boa ação, ele vai ter que talvez abrir e pegar o dinheiro dele para a economia real. E é isso que acontece no país civilizado, pô. No país civilizado a pessoa tem 10 milhões de dólares, ela não bota no banco. Pô, é igual hoje, 10 milhões de reais hoje, Brunão. Tá rendendo 100zinho por mês, velho. Você não vai fazer, não. Você acha que eu vou me arriscar? Não é isso? Tá rendendo 100 mil por mês. Qual é o país do mundo que rende 100 mil? Nenhum. Então, lá na Alemanha, a tiazinha que tem 10 milhões de euros, ela vai ter que caçar um bom corretor, um bom analista de ação para comprar ação para ela se ela não entender. E aí, por isso que na pandemia explodiu essas carreiras. O que abriu de empresa de XP, escritório de XP, tá tudo em crise. Porque agora, filho, é renda fixa, tesouro e acabou. Fim de papo. E aí, o que acontece? A tiazinha lá, ou ela vai abrir negócio real, vai abrir uma pizzaria, enfim. Ou ela vai achar um bom corretor, vai estudar para comprar ação. E aí, igual aí, Antônio, Agora, se ela abre você. um negócio, se ela abre um negócio lá, ela se dá bem. Então, aí que tá, aí você vai fechando. E aí, para ela abrir um negócio, ela tem que conhecer de negócio. Sim. Então, assim, ela não vai do nada acordar num dia, igual assim, é igual o mercado financeiro dá essa ilusão, né? Assim, eu acordei um dia, comprei Petrobras, mas o cara não sabe nada da indústria de petróleos. No outro dia, agora eu vou comprar Americanas, ele não sabe nada de varejo. O que, quando você vai para a economia real, é um problema, porque você não vai abrir uma pizzaria do nada. Vou abrir uma pizzaria aqui. O que você entende de pizza? Sabe fazer pizza? Que eu acho que por isso que até os americanos, com uma sacada genial, criaram a modalidade de franquia. Franquia é a criação para um cara que não tem onde aplicar o dinheiro, aplicar num negócio real do qual ele não precisa dominar nada. Ele já recebe o pacote fechado. Ele só fica aquele gestorzinho de planilha. Alimenta a planilha. No Brasil, quando o mercado não está para peixe, tem dois setores que aquecem. Por exemplo, em Salvador, nós estamos no quintal do Brasil, o mercado de imóveis de alto luxo está aquecido. É isso mesmo. Aqui também, no Sudeste também. Pronto. Alphaville. Um outro mercado que aquece é o ouro. Um velho conhecido do investidor, né? Desde a época de Game of Thrones, né? Então, assim, Desde o século V. é. Então, assim, você Agora, vê não que, na fazer como verdade, Antoniali, que o Antoniali defende Bitcoin. Ele é um conhecido aqui de Monte Carmelo. Tipo assim, cara, assim, não, você pode investir em tudo. Sal, você pode comprar terreno na Lua. O problema é que a tese de investimento, que eu pelo menos tenho de leitura, é o seguinte: investimento é um jogo de, é um jogo de, é um combate de liquidez. Então, assim, igual você falou,
Pô, eu tô vendo que a economia está afundando. Eu tô vendo que o mundo está em recessão. É, você falou, o ouro vai disparar. Por quê? Porque assim, é o velho conhecido de liquidez. E o cara, quando investe em ouro, ele sabe que a qualquer momento, cara, ele vai na esquina aí de qualquer centro de cidade, ele vende. E ele vende ao preço internacional. Você pegar aí, né? O cara terminou o casamento, vende a aliança, é o preço do ouro internacional. É o quilo do ouro, é o preço. Então, assim, o cara sabe que tem liquidez. Então, assim, o problema, quando eu falo, por exemplo, o problema de Bitcoin, é que eu não vejo liquidez em Bitcoin. Enfim, é uma coisa enfim, cara, moeda tem que ser aceita, entendeu? Se pegar um livro de história da moeda, eu até tenho uma que é a origem da moeda, é um livrinho até pequenininho, Eu tenho também. vai ver que você tem também, né? Eu acho que eu tenho aqui é um pequenininho, É. cadê minha estante? Eu tenho um aqui, é um livrinho pequenininho, safadinho ele, mas ele é bom, a origem do dinheiro. É que eu perdi tanto livro, eu acho que eu perdi ele. Eu tenho. Deixa eu ver onde está aqui. Então, assim, a importância é o seguinte, é o que o Bruno botou aí, a moeda tem que ter lastro. Então, assim, quando você aceita a real, é que você confia que o governo vai garantir aquele valor e você confia que a economia vai garantir aquele valor ainda que tenha inflação. Ok, mas você vai garantir que aquilo ali você consegue reservar valor. Se você não Sim. consegue reservar valor, esse é um problema, entendeu? Então, assim, cara, o Bitcoin, igual assim, o Bitcoin você compra. É mais ou menos o seguinte: se você chegar também com uma nota de euro e quiser comprar um hambúrguer, ninguém vai aceitar. Então, moeda é isso aqui falando para o Taniara. É a mesma coisa, você vai comprar, você consegue comprar um hambúrguer com Bitcoin? Você consegue comprar um papel higiênico, uma pasta de dente com Bitcoin? Bem, se você não consegue comprar, então, meu amigo, tem que ficar, entendeu? Não, e tem um É, problema. Se os caras que mais estão nessa onda precisam viver escondido, tem uma coisa errada aí, né? Tem uma não, eu coisa sou da errada. tese, uma vez eu escrevi um texto que está na internet, é que eu tirei, antes eu tinha um blogzinho, eu preciso até retomar para jogar os textos, mas eu acho que está no meu academia.edu. Não, eu já sustento uma tese que foi, se lembra em 2011, não, 2010, 2011, começou aquela onda de novo de que o dólar vai acabar, o dólar não vai ser mais moeda. E aí eu brinco, eu acho que um dia eu vi um filme e me perguntei assim, cara, se narcotraficante faz a sua reserva de capital em dólar, você acha que esses caras são idiotas? Então Bruno, o cara tá numa atividade hiper arriscada, ninguém confia em ninguém, porque não existe confiança nesse mercado. Então, assim, eu vou te dar aqui minha cocaína, você vai me dar dólar. Então, assim, eu desconfio de você e você desconfia de mim. E a relação de troca tem que ser com meios de troca confiáveis. E se os caras confiam nisso e ainda estocam isso, né? Ou seja, tem dinheiro enterrado para tudo que é lugar, então não minto assim, vai ser difícil do dólar Agora você ainda. não vê traficante envolvendo em bitcoins. Então, se ele não tá, é porque não é bom, né? Agora, ó, tem uma questão aqui muito interessante que Bruno colocou e a psicóloga Daiane também está colocando aqui de forma muito bacana. Dai é uma psicóloga que vem trabalhando nas redes sociais aí com muita propriedade, né? E vem usando uma linguagem bem jovem, e vem realmente chegando às pessoas com essa ferramenta tão importante, né? Então, Bruno colocou aqui atrás uma coisa sobre investimento por meio de modismo. Eu e Felipe criamos um quadro chamado O que os coaches de finanças não te falam, que é justamente baseado nessa questão, né?
assim, nós como economista achamos piada a forma como muita gente vem se comportando nas redes sociais, de forma irresponsável, a favor do próprio umbigo, né? E que vem iludindo as pessoas. Dai está perguntando, né? Daiane está perguntando o seguinte: mas qual é a forma correta, né, de começar a investir? Felipe, eu vou dar a minha ideia, e aí você fica à vontade para questionar ou sugerir outra, enfim. Né? Nessa questão dessa questão aí última que você falou da moça aí, a minha frase mágica é o título de um livro, se ela quiser. Eu acho que não, é difícil de achar porque a Saraiva faliu a editora, mas era um livro chamado assim, Investidores Conservadores Dormem Tranquilos. Sim. Mas assim, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, que aí responde a Bruno e a Daiane. A primeira coisa é preciso o seguinte: se você quer investir, você precisa ter compreensão sobre economia. Não precisa fazer um curso de economia. Né? Por quê? Porque o que existe de verdade é a economia real. É a padaria, o mercado, é a indústria automobilística. É isso que existe de verdade. Isso é palpável, não é? A economia financeira, o mercado financeiro é um apêndice. É como se fosse, por exemplo, pronto, um quarto de motel. O mercado financeiro é aquele espelho no teto que reflete justamente o que está acontecendo embaixo, né? É tanto que isso é tão prático que à medida que se sobe os juros, há um determinado comportamento de ou ir para o mercado financeiro ou ir para o mercado real. Foi o que o Felipe falou, denunciando, por exemplo, que no Brasil, por exemplo, quem tem dinheiro está garantindo a alta rentabilidade dele no mercado financeiro, né? Claro que ele não vai investir em um negócio que tenha risco e que para ele ter um retorno que ele espera, ele vai ter que ter um retorno acima de 13,75. Porque isso já é a garantia que ele tem, né? Como você falou, o sujeito está lá na Europa, ele tem rendimento de 1% ao ano. Aí a inflação 5, aí o cara já está com menos 4. Exato. Então aqui o cara garante 13,75, que é a base. Né? Sobre essa base, você está garantindo o que o mercado está competindo e pode dar mais. Então, eu até fiz uns quadros sobre isso, sobre taxa de juros e as inclinações para o mercado real e mercado financeiro. Né? E as implicações também, mais do que isso, que é uma coisa que não se discute, e eu fiz um vídeo também, mas nesse vídeo eu não dancei, então não se tornou um vídeo com muito views, né? Porque a gente precisa, Felipe, falar de economia e dançar, porque aí talvez a gente se torne popular. Ah, não, eu... A dancinha do economista. Então, assim, o que não se discute, e eu fiz um vídeo sobre isso, o que não se discute no Brasil sobre o aumento da taxa de juros, que as pessoas comemoram, tá vendo aí, rapaz, estou tendo uma alta né? Nessa mão aqui, ele está tendo
uma rentabilidade alta na renda fixa. Nessa mão, ele pega esse rendimento e ajuda o setor público a pagar os juros. Então, assim, com aquela discussão que no início sobre a falta de incompreensão sobre a economia, sobre o funcionamento da economia, né? Você vê que o sujeito não tem noção de propriedade. Porque se a riqueza é uma conta corrente de crédito e débito, e se ele está ganhando um percentual de 13, vamos dizer lá, só que 5,7 é inflação. Então, ele já não está ganhando 13. E se parte disso, ele vai ter que repor ao Estado, porque o Estado está endividado e paga essa taxa, né? Essa taxa tem um rebote sobre o endividamento público. O que é que realmente ele ganhou no final das contas? Mas não. Entra no jogo de que está ganhando, faz parte da dancinha, né? Faz parte do discurso de que está linkado com a nova onda e, na verdade, não sabe o que está fazendo. Então, assim, o que eu recomendo, Daiane, é que o sujeito, por exemplo, hoje, com a taxa de juros altas, o sujeito que quer investir, ele não pode investir no mercado de ação agora. Ele tem que investir, se ele quer investir, ele faça como o maior investidor do mundo, que é o velhinho lá que começou a investir com 10 anos de idade, né? Segundo a teoria lá. O velhinho investe há 80 anos, né? Ah, O que é que a história dele fala? O Warren Buffett, ele aprendeu a investir aprendendo a investir. Então, ele pegava lá 100 euros, ou 100 dólares, investia em determinadas ações e ia estudar as ações. ele estava preocupado com a economia real da empresa. Exatamente. Não é com o resultado que vai dar, porque, assim, por exemplo, se ele estivesse no Brasil estudando a Americanas, é uma coisa que chama atenção. Como é que muita gente estava investindo nas Americanas e não conheciam o balanço anual da Americanas? Isso é prova da argumentação que eu estou dando de que a gente não conhece a economia e não conhece como fazer o processo de investimento. Porque a conta, o erro contábil da Americana chega a ser coisa dos trapalhões, brincadeira dos trapalhões, porque é um erro muito grotesco. É trambique, é trambique. As Americanas não passaria pela análise de Warren Buffett. Não. Por quê? Porque todo o trabalho que ele fez ao longo de 80 anos, ou 10 décadas, foi consolidar, né? O que enriqueceu o Warren não foi o tempo todo. O enriquecimento dele maior veio agora, recente, acho que em torno de 20 anos. Não, por exemplo, eu me recordo que uma vez eu li que ele, por exemplo, ele lá nos anos 50, ele começou a comprar ação de indústria de siderurgia. Aí perguntava para ele, mas cara, mas aqui nos anos 50 tem coisas, indústria automobilística é muito melhor, e papapá, e ele falava assim, cara, se eu estou apostando no crescimento da economia americana, tem que ter aço. Exatamente. Aço para construir fábrica. Vai comprar aço. Isso! Aí, aqui é a origem da coisa. Aí, tipo assim, comida. Então, assim, ele apostava em coisas. Então, mas isso que você falou, que eu queria só acrescentar é o seguinte, que é a coisa. Então, assim, ó, o problema nosso no Brasil é que a gente olha a Bolsa de Valores, ou igual o colega aí tá botando Bitcoin. Na verdade, tudo isso está sendo visto pela ótica de um cassino.
É uma aposta. Então, assim, eu vou na carta, no ICE, eu vou no não sei o quê, virou aposta. Por quê? Para ser investimento econômico, é o que você falou. Eu tenho que olhar a atividade econômica da empresa. Eu tenho que olhar qual é a dinâmica dessa empresa. Eu tenho que apostar no que essa empresa vai dar de contribuição se a economia crescer e qual é o desempenho que ela vai ter ao longo do tempo. E aí você vai começando a tomar estratégias que nunca vão ser de curto prazo. Nunca vão ser de curto prazo. E aí, assim, o que você falou é hilário, que, por exemplo, tem uma série, acho que tá. Eu não sei se tem na Netflix algum, que é aquela Billions, que mostra um grande investidor que é trambicagem, mas tem um dos episódios que acho que queriam vender para ele uma empresa, alguma coisa, ou ele queria comprar a empresa. O cara mandou drones ficar sobrevoando o pátio para ver quantos caminhões saíam, para ver se estava entregando. Acho que era na China até. Os caras tinham imagem de satélite para dizer assim: ó, tá saindo 60 caminhões de mercadoria. Então, por exemplo, eu quero comprar Mercado Livre, eu vou comprar a Amazon. Então, assim, usando um pouco essa informação privilegiada, eu vou botar um drone lá e vou ficar vendo qual é a empresa que está saindo mais caminhão. Porque é a atividade produtiva dela. O foco é a atividade produtiva. Agora, os caras ficam fazendo análise técnica, análise não sei o quê, puxa o gráfico daqui, chegou no fundo do poço, agora chegou no topo. Isso aí, como diz Delfim Neto, isso aí é magia, isso aí é David Copperfield, entendeu? Não é economia. E eu estou muito dedicado a querer só estudar economia. Tô meio sem saco de mercado financeiro. Até gostaria de tirar uma certificação. Não tenho muita paciência mais de trabalhar com o mercado financeiro, porque essas análises que a gente está fazendo, como você falou do Warren Buffett, são criticadas hoje. Então, se você chegar para um investidor, for consultor de investidor e falar, ó, põe aqui nessa empresa, porque se o Brasil crescer, vai ter esse desempenho, essa empresa. Ó, se o Brasil fizer isso, vai ter esse desempenho. O cara não quer esperar, ele quer ganhar no curto prazo, igual você falou, ele quer ganhar para ontem. Se você tiver uma baixa, ele não vai aceitar. Enfim, Agora, tem um caso curioso sobre tempo, que o Warren Buffett tinha dois amigos. Tinha um amigo que se comportava igual a ele. Sempre teve visão de longo prazo. Pô, se o cara começou a investir com 10, tá presente até 90 anos no negócio, isso é uma visão de longuíssimo prazo, né? E tinha um amigo que não tinha tanta paciência. E esse cara quebrou e saiu. Então, voltando ao que Dai perguntou, se você quer realmente aprender sobre isso, agora, nesse momento, é investir um pouco do que você, né, um dinheiro que não lhe faça falta, um dinheiro que lhe faça, que você possa botar, por exemplo, numa renda fixa, e você começar e compra também um medidor de pressão. Né? Se bem que não tem muita emoção na renda fixa, né? Porque... Mas assim, não, assim, ó, é você saber também como é que você vai se comportar diante do risco. Ó, eu ando tendo muito problema de falar sobre esse tipo de coisa. Eu converso muito com minha esposa, que ela está no banco, etc. E ela hoje opera em carteira que tem muito investidor, enfim, é o perfil do nicho dela aqui. O que acontece é o seguinte, Bruno, igual aí a pergunta, o que acontece? O Brasil, ele não é um país, vamos lá, que nos últimos 100 anos foi construído à base de uma cultura de que investir é uma atividade de risco e de renda variável. Nós não somos um país de renda variável. A gente não tem cultura. O que eu falei em relação a gente comparar com o exterior, nós não temos cultura de investimento de risco. Aqui,
aqui no Brasil, a bolsa cai, o cara se desespera. Por quê? Porque ele não tem cultura, ele não visualiza 20 anos. Não é a gente vai vindo desde a escola, da criação de nossos pais, do que a gente viveu de vida, a gente está lá na base ainda da pirâmide de Maslow. E quando a gente se depara com outros países, chega a ser assim ridículo, porque, por exemplo, é a mesma coisa. O Brasil, o brasileiro é empreendedor. Não, o brasileiro empreende porque ele está desempregado. Sim, Se fala de que brasileiro ele não tem alternativa, então ele empreende. Pois bem, porque se qualquer brasileiro, se puder e entender como funciona o sistema brasileiro, vai compreender que o sistema brasileiro ele funciona o seguinte: se eu sou um rapaz que já vem de uma família rica e herdei milhões, eu pego os meus milhões, boto no banco e vou viver de rendimentos financeiros enfim. E aí a gente começa a entender, igual eu brinquei, você tem 10 milhões, rende 100 mil hoje, mais ou menos, por mês. Qual é o sentido de se abrir um negócio e de você investir na bolsa? Nenhum. Eu vou ganhar meus 100 mil, vou andar com a minha BMW, vou morar na minha cobertura e tá tudo bonito, lindo. Dane-se a economia, o que está acontecendo com a economia real. E o outro problema é o seguinte: quando a taxa de juros cai como caiu em 2020 a 2%, ou seja, os meus mesmos 10 milhões agora vão render 20 mil por mês, ou seja, o cara perdeu uns 80 mil por mês, a gente vê qual é o desespero do que aí fica parecendo que é coisa de esquerdista. Mas não, é o desespero da elite brasileira. Porque você tem uma cultura de rentistas, você tem um monte de herdeiro que não sabe fazer nada, nem estudar, não estuda, porque o cara já cresceu num ambiente profissionalizado de rentabilidade, e o cara tem rendimento sem fazer nada, o cara acorda, aí lógico que ele pode ser malhado, ele pode ser tatuado, por quê? Porque ele vai passar o dia todo na academia, ele vai passar o dia todo, aí ele vai tirar foto no Instagram porque ele vive viajando, porque eu gostaria de viver viajando, mas mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não tenho, porque eu tenho que trabalhar, pô. Então, assim, eu não dá pra viajar toda hora, entendeu? Não. Mesmo que você recebe 1 milhão, agora dá pra você ficar viajando? Não dá. E aí você vê o desespero que foi. O desespero só não foi maior porque a gente estava na pandemia, mas o desespero era monstruoso quando a taxa estava 2%. Então tem esse problema. Por isso que quando você vê o presidente criticando a taxa de juros, o mercado entra em pânico, porque de fato o mercado, isso eu estou só falando de pessoas físicas. As pessoas físicas se desesperam. E a coisa pior ainda é o fato seguinte: se a taxa de juros cai muito como caiu a 2%, a gente ainda tem um segundo problema. A tesouraria de banco, e esses dias até a Mônica De Bolle criticou aí o Roberto Campos, é o seguinte: a tesouraria de banco não sabe viver a 2%, porque se o banco vai ganhar no final do dia, o que sobra de dinheiro, o banco é remunerado. Então, se ele vai ser remunerado a 13%, é uma coisa. Outra coisa é ele ser remunerado a 2%, porque ele precisa pagar a operação dele. O que acontece? Ele entra em desespero porque é o seguinte: ele tem medo de emprestar, porque ele pode perder, e ele não pode mais ficar com o dinheiro empossado na tesouraria, porque ele não tem rendimento para pagar a operação dele. Então, é claro que ninguém vai nunca defender a redução de taxa de juros no Brasil. E aí eu vi até esses dias a Mônica De Bolle criticando isso, falando que no Brasil, ela falou assim, no Brasil só tem os economistas de mercado. Não, ela disse que só tem tudo economista de mercado. Eu falei, e o problema é que quando você pega economistas como a gente, ou como eu, de universidade, eu falo isso, aí você é esquerdista, não sei o quê. Não, meu irmão, o Brasil não sabe viver a taxa de 8%. Basta a gente fazer uma conta simples. É simples, né? Hã? Não, eu já trabalhei em cooperativa de crédito, que você faz tesouraria dentro da cooperativa, e, cara, se a taxa baixa é desesperador. Porque, assim, se você tem uma centralização financeira, porque no final do dia você faz a centralização financeira para ter o rendimento equivalente aos dias. Porque o banco fecha o dia, aplica, começa o dia, desaplica e todo dia. Então, quando você começa a ver
você tem lá na sua centralização 20 milhões de reais rendendo 1%, não paga a operação. Outra Não, coisa é render eu 10. trabalhei com crédito também, e também é o seguinte, taxa de juros baixa significa mais trabalho. Isso, mais trabalho real, que é mais trabalho da atividade do banco, que é emprestar dinheiro. É lógico que aí eu estou cheio de dinheiro que não rende, eu tenho que emprestar. E aí vai o cliente Felipe, eu tenho que avaliar ele, eu tenho que ver se ele é bom, eu tenho que ligar para ele, ver se ele não quer dinheiro. A conta é como você falou, você aumenta o leque de trabalho, é obrigado a aumentar a sua carteira, por conta disso você aumenta a taxa de risco Sim, e brutal. compromete o seu resultado. Então, é aquela coisa de Elis Regina, é o bêbado equilibrista. Mas veja, por isso que quando veio a crise de 2008, uma coisa que muitos não entendiam quando via o pau quebrando nos bancos americanos, é que o que acontece? Numa instituição financeira estrangeira, não faz sentido o cara ficar com dinheiro em caixa. A tesouraria é a tesouraria de curto prazo. Aqui, velho, você pega o Itaú, o Bradesco, é bilhão, Bruno, que ele termina o dia sem emprestar. E qual é o objetivo do banco? Capta recursos, pô, aí é manual de economia financeira. O cara pega recurso dos depositantes e empresta, e aí não tem, e aí assim, claro que não tem, por quê? Porque você não tem cultura de empréstimo. A única cultura sua é receber dinheiro, jogar no endividamento do Estado para arrebentar o Estado, aí eles reclamam do nosso salário, eles reclamam do serviço, aí eles vão reclamar do policial que ganha muito, porque até mesmo essas discussões em torno de quanto gastam os políticos, isso é ridículo. O Congresso, se o Congresso custar 5 bilhões por ano, é dinheiro de pinga, porque você paga 200, 300, 400 bilhões de juros para essa lógica. Mas todo mundo sabe como funciona. Só que o problema é que se a taxa de juros baixar, a tiazinha herdeira vai surtar, as instituições financeiras com os conglomerados, eles vão surtar, eles vão surtar, porque eles não estão na lógica da operação, do que a gente chamaria de receita operacional. Eles vivem de receita não operacional, que é guardar o dinheiro e acabou, pronto. Filipão, Filipão, a gente está chegando aqui a nossa carruagem está prestes a virar uma abóbora. Mas esse sistema é bom. Como diz um cantor aqui de Cachoeira, onde a economia brasileira surgiu, né? Uhum. Ali no Recôncavo, que ninguém fala, se esqueceu disso. Esse sistema é um vampiro, né? Como diz ele. Né? Não, é o Brasil, né? Eu acho assim, eu acho que outros lugares não tão assim, sabe? Sim, sim. Não tão assim. Até se você for ver, enfim, não tão assim. Esse funcionamento em que você. E acabou. O problema é o seguinte, igual eu estava falando do Bitcoin. O Bitcoin está baseado em quê? Então, assim, a economia ela se baseia em realidade, né? É lá na fábrica de alfinetes de Adam Smith, né? Então, É na Revolução. Desculpe interromper, mas é porque se a gente perder aqui o time aqui, a gente perde a live. Ah, não, beleza, então. Eu quero. Já tá. É esse o sistema aí, o vampiro. É. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? E agradecer a todos que participaram. É Brunão que. Meu xará é carioca e é do mercado financeiro, mas olha a atitude dele, olha a leitura que ele tem sobre o mercado financeiro, entendeu? Não, ele agora só tem que recomendar a renda fixa. Não perde tempo recomendando renda variável, não, que isso aí é bobagem. É renda fixa, 13%, risco zero e tchau. Agora, ó, você está convidado para a gente fazer outra, né? Porque essa é uma discussão que eu acho que a gente precisa chegar mais longe. Tá?
e continuar com essa discussão, né? É um espaço, assim, para mim é uma alegria, você sabe disso, porque toda vez que a gente se liga, é difícil de ligar, a É, conversa roda e tal. Assim como a live também. Toda vez que começa uma live é difícil terminar uma live, né? Porque a gente gosta desse assunto, né? Gosta. E também nos bastidores a gente senta a bunda e vai estudar, né? Então, meu amigo, pô, parabéns, obrigado aí, obrigado, obrigado não, obrigado a todos aí que participaram. E boa obrigado, noite. Bruno. Bom descanso para você, boa sexta. Obrigado, bicho. Agradeço aí a dona menina. E aí, Beleza.